graça e a paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar para mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Um estudo de Josué, Juiz e Ruth, fé, fidelidade e força. Autor da lição desse trimestre é pastor Fábio Martins. Estamos estudando a 13ª lição, a última lição, encerramento desse trimestre, né? A lição 13, a 13ª lição. Essa lição tem como texto base Ruth, capítulo 3 e 4. E o título é Força para Prosseguir. E nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, mais um estudo, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, agora, ó Deus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de juntamente com os amados irmãos, assim, podemos estar fazendo mais um estudo, uma videoaula, ó Deus, da revista Palavra e Vida. Venha nos abençoar, venha, Senhor, dar-nos sabedoria e entendimento para que possamos realizar mais esta obra na Tua presença. Amém, Senhor. Vamos estar lendo aqui o texto, né? Não o capítulo todo, mas os primeiros 5 versículos, né? De capítulo 3 de Ruth e de 1 a 5. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bem. Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças tivesse e a nossa parentela, eis que esta noite padejarás a cevada na eira. Levanta, pois, e unge e veste as tuas vestes, e dessa eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entra e cobrir-lhe-ás os pés e deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, ele cobriu os pés e se deitou. Né? Força para prosseguir. Estamos já no capítulo final, né, desse estudo, né, de Juízes, Josué, Juízes e Ruth. E hoje nós estaremos falando sobre Ruth, né? Aliás, a segunda etapa, né? Os capítulos finais de Ruth revelam suspense à medida que o texto avança. Até então a história havia sido de pessoas comuns e seus altos e baixos ao longo da complexidade de suas vidas, de maneira exemplar com que encara os fatos. Mas o capítulo 3 está cheio de suspense. A pergunta é, será que os três continuarão a agir de maneira reta, mesmo em meio a circunstâncias questionáveis? A orientação, né, da sua sogra, para que o seu parente mais próximo pudesse, assim, resgatar, né, na verdade, e como lei, né, dava a lei permitia que o parente mais próximo que poderia resgatar. E na sucessão não era ele, mas logo assim ele alcançou esse método, né? Que ele foi atrás da pessoa realmente que deveria resgatar, mas ele não queria desfazer da sua família. O que ficará evidente nesses personagens é a força que carregam para prosseguir em sua vida, na mesma medida em que age legal, genuína e responsavelmente.
Os irmãos sabem todas as histórias aqui de Ruth, de Noemi, também de Boaz, né? E nós vemos aqui que elas vieram de uma circunstância desfavorável, porque o lugar que estava, houve grande fome, né? Também. E também aqui também eles vieram desamparados lá da terra dela. Revela como buscaram saída para suas encruzilhadas que a vida lhes legou, deixando exemplo de fé, perseverança e eles prosseguiram, né? Então nós vamos ver que tanto Noemi como Ruth foram pessoas que demonstraram a sua fé e perseveraram no caminho que eles deveriam seguir, né? No caminho nos caminhos de Deus. Primeiro tópico aqui, a busca por redenção. Ruth de 4:1 a 4, não, 3:1, né? E 4:8, 4:8, né? Vamos aqui. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Esse texto aqui, né, que ele descalçou o sapato, o verdadeiro remidor, ele não quis remir, porque não queria desamparar os seus filhos, e como o remidor tinha que suscitar, na verdade, o filho para que fosse filho do falecido, e também teria que tomar a sua esposa, né? No caso aqui seria Ruth. E ele não quis fazer isso porque não queria prejudicar sua família, os herdeiros, os seus filhos, né? Esse capítulo contém um antigo costume, né? Aqui no 9, então Boaz disse aos anciãos e todo o povo, sois hoje testemunhos de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. Então ele resgatou a Ruth com esse gesto, né? Que pode parecer estranho para nós, o seu significado completo desconhecido. O que está implícito é que Boaz compreendeu a atitude admirável de Ruth como uma proposta de casamento honrosa e nada ilícita, e que se tornar marido de Ruth era uma das funções de seu papel resgatador, né? Então, quando nós lemos o texto que ela deitou ali na eira, tal, cobriu os pés, ele não queria difamar a Ruth, né? Fica claro, no entanto, que ela se coloca em uma situação comprometedora, vulnerável. Afinal, o encontro com Boaz acontece perto da meia-noite. Então, é o que eu falei, né? Ele não queria que a situação, né, que eles se encontraram ali. Boaz revela uma postura inquestionável. Primeiro, porque se sente honrado com a proposta de casamento de Ruth. 3:9, né? Por imaginar que a jovem fosse preferir buscar alguém bem mais novo que ele. Então dá-se a entender que Boaz já era uma pessoa de idade, né? Meia idade, não sei, mas que ele pensava que ela buscaria uma pessoa mais jovem para ter um relacionamento. Independente de ser pobre ou rico, né? No capítulo 10, de que também toma por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja derraigado dentre seus irmãos à porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunho. Então, ele estava fazendo todo aquele ritual, cumprindo a lei, né, para adquirir, honrar a Ruth, né, e casando com ela. Segundo, porque informa que há outro resgatador, o que acontece, né, no versículo 12. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve por Judá, e da semente que o Senhor te der desta moça. Então, houve uma bênção ali sobre a vida deles, né? No capítulo 2, e o fazendeiro
muito longe de demonstrar um caráter duvidoso e ambíguo. O fazendeiro não assume quaisquer compromisso sem antes consultar o resgatador de direito. Suas palavras em Ruth 3:3 retrata a sua honestidade. Então, Boaz cumpre, né? Assim tomou Boaz a Ruth, ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho, né? Então Deus permitiu ali continuar, né, a descendência, que mais tarde nós saberíamos que veio da linhagem, né? O Messias veio dessa linhagem. Boaz não perdeu tempo em cumprir a sua promessa. Na manhã seguinte, se dirigiu à porta do povoado de Belém, local próprio a tratar publicamente de assuntos legais, onde os anciãos serviam de testemunho. Então ele foi a um determinado lugar, ali diante de todos, para que todos fossem testemunho que ele estava fazendo o correto, né? Ele apresentou integralmente o assunto aparente mais próximo de Elimeleque, seu direito e privilégio de comprar e redimir o terreno que havia pertencido ao falecido. Não só a mulher, mas também todos a herança, né, que eles adquiriam. Ao que parece, o parente próximo não havia recebido ainda que competia. Ele redimia a terra. Ele respondeu a que redimiria. Então, a princípio, esse remedidor, esse parente mais próximo de Elimeleque, ele ia redimir o que pertencia a Malom e Emeleque e Quilion. Mas ele não sabia que também deveria requerer a Ruth como esposa, né? E ao que parece, o parente próximo não havia percebido ainda que competia, ele redimir a terra. Ele respondeu que redimiria, mas quando soube que também teria que se casar com Ruth, o terreno seria herança do filho, resultaria dessa união, ele mudou de ideia. Não quis prejudicar a herança dos filhos, que elevaria o seu nome. O homem tira o seu calçado, né? Então esse ato de tirar calçado é como se fosse uma assinatura, né? Do compromisso que ele estava fazendo. Boaz redime a propriedade do marido de Noemi, de Elimeleque, né? E recebe Ruth como esposa. Então ele agiu com sinceridade, com honestidade, com respeito, né? Muitas coisas acontecem hoje, que a forma como a humanidade não obedece às leis de Deus, ele resulta em casamentos muitas vezes desfeitos, não tem aquele tratado realmente colocando Deus ali no centro do relacionamento, né? E são desfeitos, muitos outros casamentos são desfeitos, por quê? Mas Boaz fez tudo conforme o requisito, né? Vamos dizer assim. Elias Gerais busca por redenção, e o tema que sintetiza esse trecho da Escritura. Em Ruth temos o esforço de uma jovem viúva para exercer seu direito, mas sobretudo para dar novo significado à sua vida. Ela luta e persiste, avança em alcançar sua redenção. Do outro lado, temos Boaz, que na mesma medida não mede esforços e mecanismos para servir o Redentor. Aqui, irmãos, há uma conexão aqui, né? Você vê que o autor ele fala a sua redenção. É impossível não olhar para o relato que traçamos de uma conexão com o pecado e o Cristo, né? Então, Cristo foi o nosso resgatador. O primeiro busca a sua redenção porque está entregue ao mundo sem perspectiva de solução. Segundo Jesus, não mede esforço para redimir e salvar, e dar vida para que aquele que o busca possa encontrá-la e ser salvo. Então, nós vemos que, apesar de se tratar de um assunto pessoal, né, de uma família, mas também fala sobre o resgatador, que é Jesus, que não mede esforço a fim de resgatar, né, como Boaz fez, né, resgatando a Ruth e os pertences, né, assim Jesus também faz por nós, fez por nós. Ele é o nosso resgatador. Então, nosso primeiro tópico, falamos a busca por redenção. A redenção bendita, né? Está em 4:8, Ruth 4:8.
E disse, pois, remidou a Boaz, toma para ti. E descalçou o sapato, né? E 8 a 17. Diz assim, então Boaz disse aos anciãos, todo o povo, sois hoje testemunha, que tomei tudo de Elimeleque, de Quilion, de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos. À porta do seu lugar, disse, sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram, somos testemunha, e o Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel e age valorosamente em Efrata e faz o nome afamado em Belém. E seja tua casa como a casa de Pérez e de Tamar e teus de Judá e da semente que o Senhor te der desta moça. Então, irmãos, nós vemos aqui que ele é abençoado pelo povo, né? Pelos anciãos. A narrativa da redenção de Ruth, consequentemente, a sua família representa aspecto importante. A disposição de Boaz, 9 e 10, né? Então ele teve essa disposição. A bênção proferida pelas testemunhas, mencionada a Raquel e Lia. Esses dois aqui, Raquel, né, mulher, todas as duas são mulher de Jacó, né, as matriarcas da família de Israel. Então foram mulheres abençoadas, frutíferas, que realmente fizeram diferença na vida de Jacó. A menção a Pérez, filho de Tamar, né? Nós vemos lá quase no início que Judá, né, não deu a Tamar o direito que ela tinha, né, de suscitar o herdeiro, porque negou dar o seu filho, né, o seu filho mais novo. E então eles tiveram praticamente ali, ela concebeu dele, numa situação, né, lá ela concebeu dele, teve um filho e deu continuidade à sua tribo. A volta de Noemi ao centro da história. Naquilo que se refere a Boaz, temos a sua preocupação em não deixar dúvida acerca do seu proceder, né? Então ele agiu com integridade, né? Ele fala assim, então Boaz disse aos anciãos de todo o povo, sois testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom na mão de Noemi. Então, aquilo ali dizendo que ele estava fazendo com honestidade. Ele resgata tudo que é da família de Elimeleque, seus dois filhos, não é responsável parcialmente por algo, mas integralmente assume que ele é devido. Outro detalhe importante é o fato de que registra que toma por mulher Ruth, a Moabita, que é a esposa de Malom. Ao afirmar a origem de Ruth, essa demonstrando que a mulher abraçara sua religião, não havendo óbices para o casamento, com bem preceituava a lei. Vamos lá, irmão, para Deuteronômio, porque aqui é um fato que Ruth era estrangeira, né? É de outra nação, próxima a uma nação parente ali, mas era outra nação, outro costume, né? Outras leis. Deuteronômio, e Deus fala para que não tenha, né? Na lei, né? Não tenha casamentos com outras nações, né? Isso está lá em Deuteronômio, né? 3 e 4, que diz assim: nem te aparentarás com elas, não darás os seus filhos, e não tomarás filha para os teus filhos, pois elas fariam desviar os filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Mas no caso aqui, a Ruth estava aceitando o próprio Deus, né? Ela que estava fazendo parte desse conceito, né? Que o teu Deus é o meu Deus, como ela disse para a sua sogra, né? A Noemi.
Segundo aspecto importante no processo da redenção está a menção que as testemunhas façam sobre Raquel e Lia. E o fizeram por pelo menos duas razões. Estava aceitando Ruth na família de Israel. Desse modo, aquela gentia foi incorporada oficialmente ao povo de Deus, né? B. Era um tipo de bênção usado em casamento. Eles fizeram Boaz lembrar que duas matriarcas, Raquel e Lia, tinham edificado a casa de Israel. Então, exortaram-no a agir de modo digno no seu próprio lugar, em Belém, né? E nós sabemos que Jesus nasceu nessa cidade aqui, ó, nessa aldeia, né? Em Belém, Belém de Judá. A cidade não era a nação inteira de Israel, mas representava, era ali que Boaz havia de constituir a família. O que ele fizesse ali seria importante para a nação como um todo. A menção à casa de Pérez simbologia singular. Tamar coabitara com Judá, seu sogro, né? Então, lembrando aqui, era a nora dele, Tamar, né? Gênesis 38, 27 e 30. Ele gerou filhos, e por meio dele que a linhagem de Judá continuou. Então, viu? Então, foi através dessa junção, né? Desse relacionamento, vamos dizer assim, que continuou a origem, né? De Judá. Portanto, as testemunhas dizem que Boaz, seu vencedor como Pérez, sobressaísse em todas as coisas. Honra a linhagem de Judá naturalmente, conforme veremos ao longo. Logo adiante, o filho de Boaz deu continuidade à linhagem de Pérez. E dessa linhagem foi que viera Davi quanto ao Messias, Jesus Cristo, né? Então, Deus tem seus planos, seus meios de executar os seus projetos, seus desígnios, né? Finalmente, outro aspecto a ser destacado é do retorno de Noemi ao centro narrativo após o nascimento da criança. Noemi, ela teve uma época que ela queria se chamar Mara, amarga, né? Que veio amarga de lá, porque tinha perdido seus filhos e seu esposo, e não tinha nem neto, né? Para alegrar o coração. Mas agora, ela toma em seus braços o pequeno menino, como se fosse sua mãe. E o autor nos leva ao ponto de que Noemi estava desesperada por causa dos seus dois filhos. E nos leva até o ponto em que ela segura o recém-nascido, filho de Ruth e Boaz. Todos os problemas do capítulo 1 foram solucionados e chegamos a um final feliz, né? Nós vemos que ali ela já passa a sentir alegria, né? Oportuno observar como o Senhor foi tratando, intervindo em cada momento da vida daquela família. Ao final, temos da nossa confiança em que Deus deve ser permanente. Ele vai conduzindo nossa história. Não perde o controle e não deixa derramar suas bênçãos sobre os que o temem e o amam. Então, irmãos, por mais que o mundo pareça estar descontrolado, mas tenhamos certeza, convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, né? Ainda que aparentemente tudo esteja destruído, mas Deus é que restaura, Deus é que redime, Deus é que cura, né? E Deus curou. Até a própria nação de Israel passou aquele período de seca e eles puderam voltar ali e se manter novamente de pé, né? Terceiro ponto, e o último ponto, já para encerrar, é o Supremo Redentor. Referência, capítulo 4, né, de Ruth, capítulo 4, de 18 a 22, né? 4, 18 a 22. Essas suas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadabé, Aminadabé gerou a Nação, Nação gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Davi, né? Então vemos que a importância aqui da linhagem, né, que veio o Cristo. A genealogia contida
na parte final do livro de Ruth é sui generis. Ela traça a história da família desde Pere, filho de Judá, de Ruth 14, até o grande rei Davi. Ela faz conexão entre Moabe, Davi e Jesus. Embora os moabitas fossem descendentes de Ló, lembrando aqui, né? E da sua filha por incesto, né? Por relacionamento incestuoso. Complicado, né? Falar essas coisas, mas a Bíblia não deixa nada oculto, né? E fosse, portanto, os primos de Israel. Foi negado a entrar na congregação israelita até a 10ª geração. É evidente que aquela lei aplicava aos homens moabitas e não às mulheres, de modo semelhante em regulamento registrado em Deuteronômio 21, de 10 a 13. Acerca da mulher prisioneira recebida como esposa, essa conexão moabita enfatiza que, embora a linhagem de Davi e do Messias fosse formada apenas de hebreus pelo lado paterno, ela inclui muitas mulheres gentias. Tamar e Raabe eram cananéias, né? Ruth moabita e Naamá, mãe de Roboão, amonita. O Messias realmente veio da extensa gama de nacionalidade pela sua linhagem materna, né? Em alguma medida, o livro mostra que os benefícios de uma aliança com Deus não tem limites nacionais. Então, Deus não tem fronteiras nacionais, né? Não se limita somente a Israel. Raciais ou pelo fato de ser homem ou mulher, né? Em nenhuma parte da obra origem de Ruth é preterida. Pelo contrário, reiteradamente é chamada de Moabita, né? Enfatizando sempre porque ela vai ser ali protagonizar, né, a matriarca também do povo de Israel. Isso nos mostra que, independente de origem, situação, formação, etc., todos podem, mediante a fé, ingressar-se na família do Senhor. Então aqui, irmão, outro ponto destacando, né? Todos nós podemos fazer parte da família de Cristo. Então somente queremos crer e aceitar na pessoa de Cristo, né? Sendo assim, é pertinente registrar que o livro apresenta ao menos 2 referências basicamente relativas à pessoa de Jesus. Deduz que Boaz seja um tipo de Cristo como parente redentor, qualificado, disposto a redimir o seu povo. Esse é o aspecto da obra de Cristo, né? Então, Cristo fez esse ato bondoso para conosco, nos resgatando do mundo do pecado, nos trazendo para a sua luz. Então, o texto aqui de Ruth, ele faz uma alusão ao que Cristo veio fazer, né? Ilustrado aqui em nenhum outro lugar da Bíblia. A expressão resgatar é usada 6 vezes por Ruth, como redentor do crente. Cristo torna-se o redentor para pagar todas as suas dívidas. Seu vingador para defendê-lo de todos os adversários. Seu mediador para conseguir reconciliação. E seu noivo para união e comunhão perpétua. Então, todos esses fatores que não foi falado aqui, né? Reconciliar, ter comunhão, né? Pagou a dívida. Então, tudo isso foi um ato de Cristo também que fez por nós. Segundo, o nome de Boaz está registrado em todas as genealogias de Jesus, mas somente em Mateus 1,5, Ruth também é mencionada, assim como o nome de 3 outras mulheres estrangeiras, ao ponto cristológico, parece ter o objetivo de enfatizar a ampla genealogia internacional do Messias, que viria trazer salvação para todas as nações, né? Assim temos que Jesus é supremo redentor. Ele se fez membro da raça humana como um qualificado parente. Ele proporcionou plena redenção, pagando a dívida do pecador, dando-lhe felicidade, né? E ele é o genuíno, adequado mediador de cada pessoa. Ele é o típico noivo,
tomando a noiva gentia, a quem calorosamente dá acolhida e sustento. Então nós vemos aqui, esse livro é mais do que um livro de uma família, mas é um livro que retrata o que Cristo fez por nós, né? Resgatando do mundo do pecado, trazendo para a sua graça, a sua luz. Concluindo, a força para prosseguir é evidente nas páginas de Ruth. Ela prosseguiu sua redenção, seu resgate, não desistiu até que isso se concretizasse. Uma vez que temos a promessa da palavra de Deus, devemos fazer o mesmo. Em primeiro lugar, que também fomos resgatados. Colossenses 1,13. Assim como Ruth, éramos estrangeiros distantes das leis, preceito do Senhor. Fomos encontrados e abraçados pela família de Deus, né? Deus não deixa ninguém para trás. Por outro lado, devemos prosseguir porque não somos do povo que volta atrás. Hebreus 10:39. Quando as coisas começaram a dar errado, Ruth poderia ter retrocedido na sua fé, mas ela avançou resoluta e dignamente na presença do Senhor. Sejamos, pois, servos do Senhor neste tempo, pessoas que vivem agradecidas pelo resgate e firme, sem retroceder. Tiago 5:11. Vamos ler Tiago 5:11 e estamos chegando ao final desse trimestre, que creio que foi benção para todos nós. Falamos aqui de Josué, falamos dos juízes, né? Um tempo importante para cada Tiago 5:11. E eis que temo por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, né? Então, irmãos, chegamos ao final dessa lição, né? Vemos aqui que Boaz agiu com dignidade, Ruth permaneceu naquele objetivo de conseguir o resgate, e Noemi, essa é uma história muito bonita, porque a sogra, né, e tanta nora, que coisa maravilhosa, né? Ver a amizade das duas, que continuaram junto e venceram os problemas. Que todos nós, no caminho que seguimos para o céu, para o encontro de Cristo, possamos ser realmente verdadeiros irmãos em Cristo e possamos ajudar um ou outro na solução. Quero agradecer aqui a cada irmão que esteve conosco nesse trimestre. Tive um pouquinho de dificuldade pelo tempo, né? Hoje é sexta-feira, estou fazendo esse vídeo, né? E peço aos irmãos, quero manter um dia exclusivo só para postar os vídeos, mas estou tendo um pouquinho de dificuldade. Que os irmãos me perdoem, né? E vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pelo esse terceiro trimestre, finalizando aqui com a história de Ruth, de Noemi, Boaz. Foi dessa família que foi continuada a história do nosso Messias, né? Pai querido, Deus eterno, como é bonito, Senhor, ver que o Senhor, tudo isso que nós vemos na conquista e o plano perfeito de Deus para trazer o Messias ao mundo, Senhor. O Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que está no controle de todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? O crente tem que ter essas coisas em mente, Senhor. Que tudo que existe é para Ti, ó Deus. Obrigado, Deus, por esse terceiro trimestre. Aos irmãos que tiveram conosco, aqueles que deixam o seu like, aqueles também que não deixam o like, né? Gostaria muito que desse o like para fortalecer mais o canal, para que nós pudéssemos estar fazendo muito mais, Senhor, para que outras pessoas vejam também, participe e compartilhe, ó Deus. Ó Senhor, que Teu nome seja engrandecido, que Teu nome seja louvado, que essas lições possam realmente, Senhor, ser de bênção para cada um que vão participar, vão compartilhar,
vão demonstrar o seu amor através desse ensinamento, Senhor. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um, através dessas lições, desse trimestre, né, Senhor? Em nome de Jesus. Amém. Então, encerramos aqui, irmãos, essa lição: fé, fidelidade e força. Que os irmãos tenham uma semana excelente. E se assim o Senhor nos permitir, venha conosco. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?